O sol ainda estava nascendo quando os primeiros acordes ecoaram pela praça vazia. Eram sempre os mesmos, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. Pedro tinha 42 anos, cabelos grisalhos desalinhados pelo vento, mãos calejadas que dançavam pelas cordas do violão com uma técnica que impressionava quem prestava atenção. Mas pouca gente prestava atenção de verdade. Para a maioria das pessoas que atravessavam aquela praça central todos os dias, ele era apenas mais um músico de rua, mais uma história triste, mais um sonho que não deu certo. 7 anos ele estava ali, no mesmo banco de madeira gasta, embaixo da mesma árvore frondosa, com o mesmo estojo de violão aberto aos seus pés esperando moedas. Chuva, sol, frio ou calor, Pedro estava lá. As pessoas jogavam moedas sem olhar nos olhos, algumas poucas notas quando estavam generosas. A maioria passava direto, fones de ouvido bloqueando o som daquele violão que contava histórias sem palavras. O que ninguém sabia é que cada nota tocada, cada acorde, cada melodia carregava um peso que ia muito além da música. Carregava um propósito, uma promessa, uma luta silenciosa contra o tempo. Marina era jornalista de um portal local, sempre em busca de histórias humanas que tocassem o coração dos leitores. Ela passava por aquela praça todos os dias a caminho do trabalho e sempre via o mesmo homem tocando violão. Havia algo nele que intrigava Marina. Não era pena, era curiosidade genuína. A forma como ele tocava era diferente. Não havia desespero nos seus dedos. Havia determinação. Havia algo maior do que simples sobrevivência. Numa quinta-feira chuvosa de agosto, Marina finalmente parou. Pedro tocava uma melodia melancólica, os olhos fechados, completamente alheio à garoa fina que caía. Ele não tinha sequer uma capa de chuva. Apenas continuava tocando, como se nada mais importasse. Marina abriu o guarda-chuva sobre ele. Pedro abriu os olhos surpreso. "Vai pegar um resfriado", ela disse sorrindo gentilmente. "Já peguei tantos que um a mais não faz diferença", Pedro respondeu, mas retribuiu o sorriso. Marina sentou ao lado dele no banco molhado. "Posso fazer uma pergunta?" Pedro assentiu, as mãos ainda acariciando as cordas suavemente. "Por que você toca aqui todos os dias? Anos? Já te vi aqui sob chuva, sol escaldante, frio de rachar. O que te traz de volta?" Pedro parou de tocar. Olhou para o estojo aos seus pés, onde algumas moedas molhadas brilhavam. "Preciso do dinheiro", foi tudo que disse. "Mas há algo mais, não há? Você não toca como alguém que só precisa de dinheiro. Você toca como alguém que tem uma missão." Pedro fitou Marina nos olhos. Haviam lágrimas ali, misturadas com a chuva. "Minha filha", ele disse simplesmente. "Toco pela minha filha." E então, ali naquele banco molhado, enquanto a chuva caía e a praça se esvaziava, Pedro contou sua história. Se você está gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias que tocam o coração. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder nenhuma dessas histórias emocionantes. Laura tinha 10 anos quando os sintomas começaram. Dores nas pernas, cansaço extremo, hematomas sem explicação. Os médicos demoraram meses para diagnosticar. Anemia aplástica grave, uma doença rara onde a medula óssea para de produzir células sanguíneas. O tratamento era caro, muito caro. E o plano de saúde básico que Pedro tinha como vendedor de uma pequena loja não cobria nem 10% do necessário. "Eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde. Pedro contou, a voz embargada. Mas não era suficiente. Laura precisava de transfusões constantes, medicamentos importados, consultas com especialistas. Eu vi minha filha definhar na minha frente e não conseguia fazer nada. "E o violão?" Marina perguntou gentilmente. "Era do meu pai. Ele me ensinou a tocar quando eu era criança. Mas quando ele morreu, guardei o instrumento. Achei que nunca mais tocaria." Pedro olhou para o violão com carinho. Até o dia que vi Laura chorando no hospital porque não tinha dinheiro para o próximo ciclo de tratamento. Naquela noite, peguei o violão e vim para essa praça. Toquei das 7 da noite até a 1 da madrugada. Fiz R$ 80. Voltei no outro dia, e no outro, e nunca mais parei. Marina sentiu um nó na garganta.
Você faz isso há 7 anos? 7 anos, 3 meses e 16 dias. Pedro confirmou. Todos os dias, sem exceção. Das 5 da manhã às 8 da noite. Só saio daqui para ir ao hospital visitar Laura ou para comprar os remédios dela. E o seu trabalho? Pedi demissão. A música me dá mais e me dá flexibilidade para estar perto dela quando precisa. Marina olhou para o estojo de violão. Havia talvez R$ 20 em moedas e algumas notas amassadas. Quanto você precisa por dia? R$ 300 em média. Tem dias que consigo, tem dias que não. Pedro suspirou fundo. Mas eu nunca desisto. Cada moeda que cai nesse estojo é um dia a mais de vida para minha filha. Cada música que eu toco é uma oração. Cada nota é uma esperança. Posso conhecer Laura? Pedro hesitou. Depois assentiu. Ela está no hospital agora. Acabou de fazer mais uma transfusão. No hospital, Marina conheceu uma menina franzina de 16 anos. Pele pálida, sorriso fraco, mas genuíno. Laura estava deitada na cama, conectada a aparelhos, mas seus olhos brilhavam quando falava do pai. Ele é meu herói, Laura disse, a voz fraca. Todo mundo acha que ele é só um músico de rua, mas ele é o homem mais forte que eu conheço. Ele nunca desistiu de mim, nem quando os médicos disseram que eu não tinha chance. Disseram isso? Marina perguntou, chocada. Disseram, várias vezes. Laura sorriu tristemente. Minha doença é rara. O tratamento é experimental. Mas meu pai nunca aceitou um não como resposta. Ele briga, ele luta, ele toca aquele violão até os dedos sangrarem. Literalmente. Já vi as mãos dele em carne viva. Mas ele nunca para. E você? Como aguenta tudo isso? Eu aguento porque ele aguenta. Se meu pai não desiste de mim, eu não posso desistir de mim mesma. Marina passou o resto da tarde no hospital conversando com médicos, enfermeiros e outras famílias. O que descobriu a comoveu profundamente. Pedro era conhecido ali, não apenas como o pai dedicado de Laura, mas como o homem que ajudava outras famílias também. Ele dividia o dinheiro que ganhava, comprava lanches para outras crianças internadas, pagava passagens de ônibus para pais que vinham de longe visitar os filhos. Ele mal tem para ele mesmo, uma enfermeira contou, mas sempre encontra um jeito de ajudar os outros. É uma das pessoas mais generosas que já conheci. Naquela noite, Marina escreveu a matéria mais importante da sua carreira. Não era apenas sobre um músico de rua, era sobre amor paternal, sobre resiliência, sobre a força humana diante do impossível. O título da reportagem era simples: O músico da praça que toca por uma vida. A matéria viralizou em 48 horas. Milhares de compartilhamentos, centenas de comentários. E algo que Pedro jamais esperava: doações. As pessoas começaram a aparecer na praça, não mais para jogar moedas sem olhar, mas para agradecer, para abraçar, para ouvir de verdade. Empresários doaram quantias grandes, famílias comuns doaram o que podiam. Uma campanha online arrecadou em uma semana o equivalente a 2 anos de tratamento. Laura finalmente pôde fazer o transplante de medula óssea que precisava há tanto tempo. A cirurgia foi um sucesso. 6 meses depois, Laura recebeu alta definitiva. Curada. Marina voltou à praça para fazer uma matéria de acompanhamento. Esperava encontrar o banco vazio. Esperava que Pedro, finalmente livre daquela rotina exaustiva, tivesse ido viver a vida que merecia. Mas ele estava lá, no mesmo banco, com o mesmo violão, tocando as mesmas músicas. Marina não acreditou no que via. Pedro, o que você está fazendo aqui? Pedro sorriu. Um sorriso diferente, mais leve, mais livre. Tocando. Ele disse simplesmente: Mas por quê? Laura está curada. Você conseguiu. Você venceu. Pode descansar agora. Pedro balançou a cabeça gentilmente. Marina, eu descobri algo nesses 7 anos aqui. Ele apontou para o hospital que ficava a 3 quadras dali. Ali dentro tem dezenas de Lauras. Dezenas de famílias lutando como eu lutei. Dezenas de pais desesperados vendo seus filhos sofrerem sem poder fazer nada. Marina sentiu um ar arrepio. Você está usando dinheiro para ajudá-los. Não é apenas sobre essa história. É sobre você também. Comenta aqui embaixo. O que você faria se tivesse a chance de transformar seu sofrimento em ajuda para outros? Vamos criar uma corrente de inspiração juntos. Deixa seu comentário agora. Estou. Pedro confirmou. A campanha que você fez arrecadou mais do que eu precisava.
O que sobrou, usei para criar um fundo. E agora tudo que ganho aqui vai direto para esse fundo. Pagamos tratamentos, remédios, exames. Já ajudamos 14 famílias nos últimos 6 meses. Mas você não precisa mais fazer isso. As pessoas já doaram. Você pode descansar. Descansar? Pedro riu suavemente. Marina, Laura foi salva porque pessoas boas doaram. Estranhos que não conheciam nossa história abriram o coração e a carteira. Como eu poderia descansar sabendo que posso fazer o mesmo por outras crianças? Você está repassando a bondade que recebeu. Exatamente. Minha filha está viva hoje porque o mundo foi generoso conosco. Agora é minha vez. É nossa vez. Pedro olhou para o céu. Esse violão não é mais sobre sobrevivência, é sobre propósito, é sobre gratidão, é sobre transformar minha dor em esperança para outros. Marina se sentou ao lado dele, lágrimas escorrendo livremente. Você é extraordinário, Pedro. Não sou. Sou apenas um pai grato que aprendeu que a maior riqueza do mundo é poder fazer diferença na vida de alguém. A segunda matéria de Marina teve ainda mais impacto que a primeira. A história do músico que continuou tocando mesmo depois da filha se curar tocou o coração do país inteiro. Celebridades começaram a visitar a praça. Uma gravadora ofereceu um contrato para Pedro gravar um CD. Pedro aceitou com uma condição. 100% dos lucros iria para o Instituto Laura, criado oficialmente para custear tratamentos de crianças com doenças raras. O CD chamado Cada Nota Uma Esperança vendeu 200 mil cópias nos primeiros 3 meses. 10 milhões de reais foram arrecadados. 123 crianças foram beneficiadas no primeiro ano. Mas Pedro continuava indo à praça. Todo dia, no mesmo horário, no mesmo banco. Agora, ele não tocava mais por moedas. Tocava por um propósito muito maior. E as pessoas que passavam não jogavam mais moedas. Paravam, ouviam, choravam e muitas vezes sentavam ao lado dele no banco e perguntavam como podiam ajudar também. A praça, que antes era apenas um lugar de passagem, se transformou num ponto de encontro de solidariedade. Voluntários começaram a se reunir ali. Famílias compartilhavam histórias. Pessoas ofereciam habilidades, tempo, recursos. Um movimento nasceu daquele banco de madeira gasta embaixo de uma árvore frondosa. Laura, agora com 18 anos e completamente saudável, começou a estudar medicina. Seu sonho era ser hematologista pediátrica, especializada justamente na doença que quase a matou. Quero ajudar outras crianças como os médicos me ajudaram, ela disse numa entrevista. E quero fazer isso com o mesmo amor e dedicação que meu pai sempre teve. Ele me ensinou que nenhuma dificuldade é grande demais quando você tem amor e propósito. 3 anos depois do diagnóstico de cura de Laura, o Instituto já havia ajudado mais de 500 famílias. Pedro se tornou porta-voz nacional para causas de doenças raras. Mas mesmo com a agenda cheia de palestras, entrevistas e compromissos, ele nunca abandonou seu posto. Toda manhã, às 5 em ponto, ele estava lá, com seu violão, com seu sorriso, com sua missão. Marina, que se tornou amiga próxima da família, o visitava frequentemente. Numa dessas visitas, ela perguntou: Pedro, você já pensou em parar? Você já fez tanto, mais do que qualquer. Poderia esperar. Pedro olhou para o estojo aos seus pés, agora sempre cheio, não de moedas, mas de bilhetes de pessoas agradecendo, compartilhando histórias, pedindo ajuda. Marina, você lembra da primeira vez que conversamos? Naquele dia chuvoso? Lembro como se fosse ontem. Você me perguntou por que eu tocava, e eu disse que era pela minha filha. Pedro acariciou as cordas do violão. Hoje eu continuo tocando pela minha filha, mas não apenas por ela. Toco por todas as filhas, todos os filhos, todas as famílias que enfrentam o que enfrentamos. Enquanto houver uma criança lutando por sua vida, eu estarei aqui, transformando melodia em medicina, transformando música em milagre. E se você pudesse mudar algo na sua história? Se pudesse voltar atrás? Pedro balançou a cabeça imediatamente. Não mudaria nada. A dor que passei me ensinou compaixão. A luta que enfrentei me deu propósito. O sofrimento que vivi me transformou em alguém que pode aliviar o sofrimento dos outros.
Minha história não é sobre tristeza, é sobre transformação. É sobre escolher fazer da sua dor um remédio para a dor alheia. Marina sorriu entre lágrimas. Você mudou o mundo, Pedro. Não, Marina. Pedro olhou ao redor para as pessoas que passavam pela praça, algumas parando para ouvir, outras doando, outras apenas sorrindo. Nós mudamos o mundo, juntos. Cada pessoa que ouviu minha história e decidiu agir. Cada um que doou, que compartilhou, que se importou. Eu apenas toquei o violão. Foram vocês que criaram a sinfonia. Hoje, 7 anos após a cura de Laura, o Instituto Pedro e Laura, como foi renomeado, é referência nacional em apoio a famílias de crianças com doenças raras. Eles não apenas custeiam tratamentos, mas oferecem apoio psicológico, assistência social, grupos de apoio e até acomodação para famílias que precisam viajar para tratamento. 1.200 crianças já foram beneficiadas. E tudo começou com um homem, um violão e um amor de pai tão grande que transbordou para o mundo inteiro. Pedro ainda toca na praça, agora aos finais de semana apenas, porque durante a semana ele trabalha como diretor voluntário do instituto que leva seu nome e o da filha. Mas quando ele pega o violão e se senta naquele banco que se tornou símbolo de esperança, algo mágico acontece. As pessoas param, realmente param, ouvem, realmente ouvem. E entendem, realmente entendem, que cada um de nós tem um violão para tocar, uma praça para ocupar, uma história para transformar em esperança. Laura, agora no 5º ano de medicina, às vezes aparece nos shows do pai na praça. Ela canta, e quando pai e filha fazem dueto, não há olhos secos na audiência. Porque ali, naquela praça, naquele banco, embaixo daquela árvore, não é apenas sobre música. É sobre amor que não desiste. É sobre gratidão que transborda. É sobre dor que se transforma em cura. É sobre um homem que poderia ter parado quando sua batalha pessoal foi vencida, mas escolheu continuar lutando pelas batalhas de outros. É sobre entender que nossa maior vitória não é quando salvamos a nós mesmos, mas quando usamos nossa salvação para salvar outros. E toda vez que alguém pergunta a Pedro por que ele ainda toca, mesmo depois de tudo, ele dá sempre a mesma resposta, com o mesmo sorriso sereno, porque enquanto houver uma criança esperando um milagre, eu estarei aqui tocando. Cada nota é uma prece, cada música é uma esperança. Cada apresentação é uma promessa de que ninguém precisa lutar sozinho. E é por isso que todas as manhãs, quando o sol nasce sobre aquela praça central, os primeiros sons que ecam não são de carros ou buzinas, são as cordas de um violão tocado por mãos calejadas e um coração imenso, lembrando o mundo de que a verdadeira riqueza não está no que guardamos para nós, mas no que compartilhamos com outros. Pedro aprendeu que sua dor tinha propósito, que seu sofrimento poderia ser transformado em cura, que sua história não terminava quando Laura foi salva. Na verdade, foi quando ela começou de verdade. Porque ele entendeu algo que poucos entendem. Fomos salvos para salvar, fomos curados para curar, fomos amados para amar. E essa é a história do músico da praça que toca por moedas, mas que na verdade está trocando melodias por milagres, acordes por esperança e notas musicais por vidas salvas. Uma apresentação de cada vez, uma criança de cada vez, um coração transformado de cada vez. Comenta aqui embaixo qual é o seu violão, aquela coisa que você poderia usar não apenas para se salvar, mas para salvar outros. Pensa nisso e compartilha com a gente. Vamos inspirar uns aos outros a transformar nossas histórias de dor em histórias de esperança. E se essa história tocou você como tocou a mim, compartilha esse vídeo, porque talvez alguém precise ouvir hoje que sua dor tem propósito, que seu sofrimento pode ser transformado e que o mundo precisa do violão que só você sabe tocar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por se importar. Obrigado por fazer parte dessa corrente de amor e esperança. Nos vemos na próxima história. E lembra, você também pode ser um Pedro. Você também pode transformar sua história. Você também pode fazer diferença. Um dia de cada vez, uma nota de cada vez, um coração de cada vez.